Alô, alô, meu povo! Passando aqui para desejar a todos vocês um bom começo de sábado à noite e que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse exato momento e aonde estiver. Hoje, no nosso Visão é o Papo Conhecendo a Sua Realidade, eu tenho a honra de apresentar ela. Palestrante pós-graduada em atendimento a famílias em situações de conflito. Trabalhou na primeira delegacia da mulher vítimas de violência doméstica. Mas antes de qualquer título, ela é mãe. Mãe de 2 filhos, mãe solo, uma mãe atípica. E para você, no nosso Visão é o Papo, eu tenho a honra de apresentar ela. Ela não veio falar sobre termos técnicos. Ela veio falar de coragem, vivência e verdade. Para vocês, Marise Vieira, uma boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ivan. Muito obrigada. Boa noite ao público. É um prazer estar aqui. Muito feliz com o seu convite. Muito obrigado. Eu que agradeço você pela essa oportunidade de estar aqui e iremos falar um tema um tanto quanto complexo, que confesso a você que não é um tema que eu gostaria de conversar sobre isso, mas é necessário trazer esse tema para dentro do Visão é o Papo, um tema que está em evidência, não era para estar em evidência, mas está em evidência, que é o tema violência doméstica. Mas antes da gente começar dentro desse tema, eu gostaria de saber quem é você e de onde você vem. Bom, como você disse, é um tema necessário, né? É importante você trazer esse tema para o seu público, porque eu acredito que a educação e a informação pode ajudar a conter essa situação que a gente vive hoje em dia em nossa sociedade, né? Mas antes de mais nada, eu sou Marise, né? Eu sou mãe de 2 filhos, como você disse, sou mãe solo, sou mãe atípica, né? Meu filho mais velho foi diagnosticado com autismo grau 1 e depois de tudo que a gente viveu, também foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, né. Desde lá eu venho, trabalhando para tentar levar para as mulheres o que eu vivi e como eu consegui sair da situação. Então, depois de tudo que eu vivenciei, a violência, eu decidi que eu ia transformar isso como uma situação que eu iria ajudar as pessoas, né, uma missão de vida mesmo. Então eu fiz a faculdade de serviço social, depois durante a pandemia eu decidi fazer pós-graduação, trabalhar com famílias, em situação de conflitos, entender, os conflitos que ocorrem dentro de casa, que muitas vezes, acontecem na maioria das casas, né. Se a gente for parar para pensar a gente já vivenciou isso em algum momento da nossa infância, dentro das nossas casas mesmo, com os nossos pais, ou na casa de algum familiar, se não, algum amigo, algum parente, né, a gente é muito familiar, né. A violência e os conflitos é muito familiar dentro das casas, né. E por isso que hoje a gente vê tantas pessoas, em situação de saúde mental, ocorrendo tanta situação no Brasil, né. Então eu decidi fazer a pós-graduação para entender esse contexto, e depois eu entrei na Delegacia da Mulher, na primeira DDM de São Paulo, né. E lá foi uma experiência, assim, gigantesca, como pessoa e como profissional, né. Ali vivenciei o que eu já vivenciava em casa, né, então ali foi um reconhecimento de que aquilo não ocorria só comigo, né, ocorria com milhares de mulheres, né, seus filhos, suas famílias. Porque, Ivan, a violência doméstica, ela não atinge só a mulher, né, diferente do que a sociedade pensa. Por que que essa mulher não sai da situação de violência, né? Porque a violência doméstica, ela não atinge só a mulher, ela atravessa os filhos, né, ela destrói famílias. Então, muitas vezes, a mulher não sai por esse motivo, né, pelos filhos ou o que vai fazer. Então, dentro da delegacia, a gente fazia esse trabalho, né, e desde quando eu estou trabalhando na delegacia, eu decidi transformar esse tema na minha missão de vida mesmo. Um chamado, né, na verdade. Pode-se dizer que um chamado. E então, quando você fez a sua faculdade ali, para assistente social, você já tinha em mente que, de repente, você queria trabalhar especificamente dentro da Delegacia da Mulher, ajudando mulheres vítimas de violência doméstica? Ou nunca passou pela sua cabeça
que poderia vir a acontecer de você trabalhar e ajudar milhares de mulheres a qual você ajuda. Eu te conheço, o pouco que eu te conheço, eu sei o quanto você é dedicada à sua profissão e o quanto você gosta de ajudar mulheres que passam por esse processo de violência doméstica. Sim, na verdade eu não passava na minha cabeça, né, que eu ia atuar nesse contexto de violência. Até porque, quando eu vivenciei isso na minha própria casa, eu não entendia que eu estava dentro de um ciclo da violência, né. Então é difícil você perceber quando é você que está passando. Certo. Às vezes as pessoas elas não entendem, os vizinhos, os familiares, por que que aquela mulher ela não percebe. Porque a violência doméstica, ela é muito sorrateira, né. Então ela não vai começar com uma violência física, né. Ela vai começar, por pequenos detalhes que a pessoa não vai perceber, a mulher não vai perceber. Então eu estava dentro dessa situação. E aí se de repente naquela época alguém me perguntasse, "Como está a sua família? Vocês estão bem?" "Sim, nós estamos bem, nós somos uma família unida." E de repente o que a gente passa acontece com todo casal, né, É. que é essa ideia de que casal briga mesmo, é assim mesmo, briga de marido e mulher, não se mexe a colher, essas ideias que a sociedade traz para meio que silenciar, né, o que acontece, que a gente sabe que acontece. Então, eu não fazia ideia de que um dia eu ia estar aqui falando sobre isso e principalmente contando a minha história. Porque, Ivan, eu sempre fui uma pessoa religiosa, né, sempre fui uma pessoa muito tranquila, então eu sempre tive essa ideia de que eu ia casar, e eu ia casar com uma pessoa muito legal, e que a gente ia ser feliz para sempre, como no conto de fadas, né. Uhum. Então, eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos, eu entrei na igreja evangélica com 15 anos, então eu não tive vivência, né, aí fora. Meu primeiro namorado, meu primeiro, em tudo, então a gente já resolveu casar, porque a gente estava dentro de uma igreja evangélica. E eu não sei se você sabe, dentro da igreja, você não pode passar muito tempo namorando. É uma doutrina. Você tem que casar, namorar, noivar e casar, o mais rápido possível. Mais ou menos o prazo de 1 ano, né. E eu acredito que nesse prazo você não conhece ninguém, né, em 1 ano você não consegue conhecer uma pessoa, né. E aí a gente casou. Você acha que, de repente, esse casamento precoce ele pode ter ocasionado N motivos? Sim e não, né. Porque também lá na delegacia eu atendia muitas mulheres que acabava também que hoje a gente sabe que acaba sofrendo violência até no namoro, né. Sim. Então hoje em dia não tem fronteira, então é no namoro, é um casamento. A gente atendia mulheres lá de com 80 anos, 40 anos de casamento, 80 anos de vida, 40 anos de casamento, que passou a vida sofrendo violência doméstica. E também meninas que saiu de repente em um bloco de carnaval, sofreu uma violência sexual, ou estava namorando há pouco tempo e sofreu a violência. Então não tem uma regra. A violência contra a mulher não tem uma regra. Mas em específico, para mim, né, eu acho que foi muito precoce o casamento, né. Eu era muito inexperiente e não tinha ideia do que era uma vivência, assim, com uma pessoa, principalmente uma pessoa, agressiva, né. E aí, eu acabei, me casando muito cedo, com 19 anos, e as violências, os abusos começaram bem no início do casamento, e eu não enxergava. Você chegou a presenciar, quando eu te pergunto quem é Marise e você me deu uma resposta muito bem colocada, eu tenho que te parabenizar por isso e para abrir o coração do jeito que você está abrindo aqui em poucos minutos de programa, trazendo um tema que tem uma relevância importante no não só no nosso país, mas isso a nível mundial, é muito importante. Você, quando criança, você chegou a presenciar, eh, algum tipo de abuso entre seus pais? Você acredita que possa isso influencia falando para a grande população, para as pessoas que estão nos vendo, você acha que na infância, se o pai ele agride a mãe, isso pode se reverberar para outras pessoas?
Com certeza, com certeza. A vivência, como eu disse, a maioria dos brasileiros já passou por algum tipo de situação, né. E, na minha família não teve, eu nunca vi, na verdade, o meu pai levantar a voz para minha mãe, né. Meu pai sempre foi muito amoroso com a minha mãe, né, sempre respeitou, mas ele era alcoólatra, né, então não tinha a violência contra a minha mãe, mas tinha aquela situação de alcoolismo. E eu digo para você que o que influenciou para mim mesmo foi a baixa estima, né, foi, o não reconhecimento enquanto mulher, né, achar que se você fizer um casamento, de repente a pessoa buscar validação no outro, né, muitas vezes acontece isso com as mulheres, né, de repente eu vou casar e o meu marido vai me tratar bem, vai me respeitar, porque nenhuma mulher casa para vivenciar uma situação de violência, né. Então a gente casa para ter um companheiro que te respeite, que construa uma vida juntos, né. Em que momento você descobriu que você era essa mulher? Porque tem pessoas que demora para descobrir que são mulheres aos 30, tem pessoas que descobrem que é mulher aos 10, por conta de todo o ciclo da sua vida dentro de casa. E em que momento você descobriu que seria uma grande mulher, e isso é nítido aqui, contra fato no argumento, você é uma potência de mulher. Isso fica Obrigada. bem nítido aqui dentro desse podcast, a qual você abre o seu coração, não é qualquer pessoa. Então, eu queria saber em que momento você descobre que você é essa potência de mulher e com a sua voz, com o seu jeito de atuar, você consegue ajudar outras pessoas. Essa pergunta é muito interessante, Ivan. Eu descobri, me reconheci enquanto mulher e que eu tenho essa capacidade, coisa que muitas vezes a violência tira. A violência, ela suga, né, a energia da mulher, a energia feminina. A mulher se sente, na verdade, um nada, né, totalmente impotente. Então foi no momento em que no pior momento da minha vida foi quando eu descobri quem eu era, né. Então eu precisei passar por por essa situação para, na verdade, me reconhecer enquanto mulher. E aí a gente acaba tendo que buscar força onde não tem, em lugar que você não sabia que existia, né. Tem um ditado que diz que você só sabe que é forte quando você só tem essa opção de ser, né. Então eu só tinha a opção de ser forte, não por mim, né, não por mim, pelos meus filhos. Porque quando a gente percebe que os filhos também estão sendo atingidos, aí a gente busca força onde a gente nem sabe que existia. Você é daquelas mulheres que foi esculpida a machado. Exatamente. Eh, Da pior forma. Você traz muito aqui, a importância dos seus filhos, e pelo pouco que eu te conheço, eu sei que você tem 2 filhos, e se eu não me engano é o João Vitor e o Vinícius, Sim, correto? sim. O Vinícius é o que tem a Autismo. autismo. Uhum. Você consegue falar um pouco sobre a ser mãe de uma pessoa autista? Na verdade, não é fácil, né, como não é fácil ser mãe, né, nesse país, nessa sociedade que é tão machista, né, principalmente mãe solo, é difícil. Você É, né? tem que ser uma leoa, né, e para os meus filhos eu sou uma leoa, né. Então o Vinícius ele é um menino muito especial, assim, sempre foi muito inteligente, mas tinha os sintomas, né, do autismo que nunca fazia amizade na escola, sempre é diferente, né, do outro. E aí eu sempre tentava, entender o que estava acontecendo com ele, a gente no início achava que era muita timidez, que também é timidez, tal. Na época busquei orientação com o pediatra dele, né, mas ele tem hoje 20 anos, então naquela época, o quê? Há 15 anos, 16 anos atrás, não se falava, né, muito pouco do autismo, né, a gente na verdade eu nunca tinha ouvido falar naquela época, então só queria entender o que estava acontecendo. E ele não deu respaldo nenhum, né, na verdade ele disse que estava tudo bem, que eu não deveria me preocupar. Mas como mãe eu sempre soube que tinha alguma coisa, né. Mas vivenciando também uma situação de violência, era difícil para mim ter que buscar também esse diagnóstico para ele, né. Então eu sempre tentei protegê-lo da forma como eu conseguia, né.
proteger da violência, né. Então, tentei proteger, mas de qualquer forma acaba atravessando também, né. Tá ali no dia a dia, dentro de casa, vivenciando aquela situação com os pais também para ele foi muito mais difícil do que pra gente, né. Sim. Marise, a violência doméstica, ela é só a física ou ela tem outras classificações a qual eu teoricamente desconheço? Porque eu acredito que é só a física ou tem algo mais que classifique essa violência doméstica? Na verdade, Ivan, quando a violência física ocorre, na maioria das vezes, não é uma regra, né, mas quando acontece a violência física, já aconteceu diversas outras, né. É mesmo? Para chegar na violência física, existe um caminho aí que está sendo trilhado, né. E se a mulher não percebe, não tem essa informação, vai chegar na violência física e, infelizmente, até acontecer também o feminicídio. Então, o agressor, ele dá sinais, né. Ele não vai tentar conquistar a vítima com um soco no rosto, né, com Uhum. um empurrão. Ele começa, né, sendo aquele príncipe encantado, né, para tentar conquistar a vítima e no decorrer da relação as violências vêm acontecendo. Então, geralmente, a violência psicológica, né, Nossa. a violência moral, você perguntou quais são os tipos de Sim, violência. sim. Eu vou dizer as 5 que estão, enquadradas dentro da Lei Maria da Penha, né. Certo. Então é a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a patrimonial e a física, né. Na verdade, a física costuma vir depois dessas violências. Isso não quer dizer que a física, em alguns casos, aconteça já do início, mas na verdade a violência psicológica e a violência moral geralmente acontece já nos primeiros momentos antes da violência física. Marise, é legal você trazer isso, mas eu vou te cutucar um pouco. Pode É. cutucar. Por que a gente ouve falar tanto que, mesmo sabendo que a mulher ela apanha, ela não consegue sair do marido? Será por conta dos filhos? Será por conta desse patrimônio que foi construído? Será que é aquela parte da parte psicológica, que ela ainda tem um amor pela pessoa, mesmo sendo agredida? Por que é tão difícil para a mulher, nessas circunstâncias, pedir ajuda? Ivan, eu vou falar a partir da minha vivência, porque Certo. aí fica mais fácil. Porque eu penso que quando a gente fala de uma pessoa desconhecida, a gente costuma julgar, né, a gente costuma colocar um olhar de julgamento. E tudo que uma mulher que está em uma situação de violência doméstica não precisa é de julgamentos, né. Então eu vou falar a partir da minha vivência, para que você entenda o quão complexo é sair de uma violência, de um ciclo da violência, né. Certo. Como eu disse, a violência doméstica é um ciclo, Tá. né. Como é que funciona esse ciclo, né. Existe ali a fase em que o homem, ele fica, muito nervoso, que é a fase de tensão, né. Como que funciona a fase de tensão? Chega do trabalho muito bravo, porque aconteceu alguma coisa no trabalho, e aí chega em casa e desconta isso na mulher. De que forma? Quebra prato, né, joga alguma coisa na parede, bate porta, tem uma resposta, agressiva, e a mulher fica ali sem entender o que está acontecendo, porque na verdade ela estava em casa ou no trabalho e ele, de repente, trouxe alguma coisa que vivenciou na rua para dentro de casa. E aí tem a fase de tensão, em que a vítima fica ali, amedrontada, né, com aquela situação. Depois, da fase de tensão, vem a fase 2, que é a agressão, Nossa. né. E ali, ele traz naquela fase 2 o que ele já queria fazer na fase 1, que ele fez na porta, né. Tem uma série que fala sobre violência doméstica, que está na Netflix, que chama Mad, né, Mid. E aí aquela série ela retrata, como é que funciona essa fase, Esse ciclo. esse ciclo e como que é, depois quando a mulher sai, a dificuldade que é sair da violência. E aí a série fala que antes do agressor bater na mulher, ele vai bater perto dela. Ali é um sinal, ele está dizendo: "Olha, depois vai ser você". Então ele vai dar um Nossa. soco na parede bem perto do rosto dela,
porque depois vai ser no rosto dela, né? E a mulher não vai perceber isso, né? E a mulher não percebe, muitas vezes, porque ela está envolvida naquela relação. Então, veja, o agressor é o homem que ela escolheu para casar, não é um desconhecido, né? Por isso é tão difícil sair da relação. As pessoas não veem isso, né? Muitas vezes é uma dependência emocional, né? Então, a mulher ama ou, de repente, acha que ama aquele homem, né? E aí ela tenta consertar ele, né? Porque ela Nossa. quer manter o casamento. Então, não, eu não vou desistir do meu casamento assim tão fácil, né? São anos de casamento. Então, ele vai bater ali a porta, e aí é a fase 1. Na fase 2, ele vai bater nela, né? Vai ocorrer a violência física. E qual que é a fase 3 para a gente fechar o ciclo? A fase 3 é a lua de mel. Nossa. É a lua de mel. É a fase do arrependimento. É a fase em que ele se acalma e ele diz para ela: olha, eu me exaltei, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eles se ajoelham no chão, eles compram flores, Hum. eles mandam presentes, eles fazem coisa que no dia a dia eles não fazem. Por exemplo, aquele homem que ele costuma não ajudar dentro de casa nas tarefas domésticas. Nessa fase da lua de mel, ele vai ajudar. Ele vai levar café da cama e ele vai pedir perdão para essa mulher. Nesse momento, a mulher vai ficar muito confusa. Ele consegue, de uma certa forma, driblar esse labirinto e acessar o cognitivo dessa mulher. Ele consegue mexer com esse emocional, Manipular. manipular. Todo Manipular é a agressor, palavra, né? sim, todo agressor, ele é manipulador, ele é extremamente conquistador. E eu vou dizer para você, Ivan, viver com um agressor não é todo o tempo ruim. Essa é a parte Gente, vocês estão perigosa. escutando isso daí? Você falou um negócio agora que foi viver com o agressor não é tão ruim assim. Não é totalmente ruim. Não é totalmente É, ruim. porque se fosse, a mulher sairia na primeira. Então, é uma situação é uma loucura. É uma É loucura, mesmo. sim. Porque depois da agressão, ele mostra totalmente que ele tá arrependido e a mulher acredita. Nossa. Então, ela acredita de verdade, ela não tá fingindo que acreditou, ela acredita. Tanto que, como é um ciclo, a primeira fase vai vir de novo, né? E com certeza essa fase vai chegar, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses. A gente atendia mulheres lá na delegacia que falava assim: nossa, moça, demorou 2 anos, ele nunca mais tinha me batido e agora ele bateu de novo. Então, não existe um período certo para a gente dizer: olha, a fase 1 do ciclo vai voltar. Não existe. Ele pode acontecer no próximo final de semana, quando esse homem voltar a usar drogas, ou quando ele fizer uso de bebidas alcoólicas, ou não, ou quando ele se estressar de novo. Mas a fase 1 vai voltar. E aí vai repetir tudo de novo, a fase 2, a lua de mel. E isso pode acontecer por 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? E a mulher fica dentro desse ciclo. Nossa. É de tirar o fôlego aqui. É uma entrevista que eu falei aí no começo que eu não gostaria de fazer, mas é necessário fazer esse tipo de entrevista. A gente sempre cresceu ouvindo que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E talvez o problema nunca tenha sido a colher, e sim o silêncio, que machuca, que destrói e que matou tantas mulheres. Violência doméstica não é um assunto privado, é uma responsabilidade coletiva. E quando alguém se cala, também participa. 190, essa é a minha indicação. Eu gostaria de falar com você, Marise. É um assunto tanto delicado aí. A gente vem acompanhando, e eu vou ser mais específico, trazendo de um ano para cá, de 2025 até essa data de hoje, que está tendo um aumento absurdo de feminicídio, né? E eu também gostaria de você também explicasse para o meu público a diferença do feminicídio para o homicídio, tá? Mas a gente está sendo muito noticiado essas agressões a mulheres. E para complicar, recente aí, antes de ontem, tivemos praticamente o falecimento de 2 crianças, que agora, olhando nos noticiários, não foi comprovada a morte de uma criança, a qual o esposo
investigou e pegou a mulher numa traição, possível traição aí. Também não dá para acreditar em tudo que se fala na internet. Mas eu gostaria que você falasse um pouco em relação a esse avanço desenfreado do feminicídio contra essas vítimas. Assim, primeiro, como você disse, o feminicídio, ele é considerado feminicídio quando a mulher é assassinada pelo simples fato dela ser mulher, né. Então nós temos uma lei de 2015, né, que fala sobre o feminicídio. Então o feminicídio se tornou um crime hediondo, né. Certo. A gente vê muitas pessoas perguntar, principalmente os homens, né, por que que existe uma lei específica para mulheres, né, já Uhum. que, antigamente, quando qualquer pessoa fosse assassinada, tanto homens como mulheres, era o homicídio, né. Então o feminicídio, a gente precisou ter esse foco nessa lei Maria da Penha e agora com a lei do feminicídio, por quê? Exatamente por conta de todo esse aumento que a gente está vendo de feminicídio, né. As mulheres têm sido caçadas, né. Tá bem complicado essa situação, porque a gente tem uma lei que protege as mulheres, né, que é a Lei Maria da Penha, que vai completar agora em agosto, 20 anos, né. É uma lei recente, mas que já tem atuado aí de uma forma muito, específica na defesa da mulher. No entanto, a gente tem visto o crescimento do feminicídio, né. É muito expressivo, né. E aí, não dá para falar do feminicídio sem falar da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas que tem dentro da lei, que tenta aí, impedir que isso aconteça, né. Nossa. Você consegue classificar para mim essas leis assim da Lei Maria da Penha? Em que momento o indivíduo ele pode ser enquadrado? Porque você falou, literalmente, o que você deixou explícito daqui foi que tá tendo uma caça às mulheres. É como se fosse uma caça. Exatamente. Um Caça como se fosse assim, que as pessoas trazem uma coisa que não é um dito popular que deveria que ser caça às bruxas, então eles acham que, né, e tá tendo uma essa caça, caçada às uma mulheres. caçada às mulheres, simplesmente pelo fato de ser mulher, é Sim, complicado sim. isso. A gente vive, Ivan, em uma sociedade patriarcal, e isso é indiscutido, né. Uma sociedade em que os homens, desde sempre, ocupam um lugar de poder sobre as mulheres. Então, uma sociedade machista que sustenta a sociedade patriarcal. E você trouxe também esse tema, essa notícia muito triste que a gente teve agora, né, essa semana, daquela família que aconteceu tudo isso, que é essa situação que a gente sabe. O que a gente vê nessa situação é um potencial de machismo, né. É Sim, quando o homem, ele vê a mulher como uma propriedade dele. Então essa propriedade que ele tem não pode, sair, né. A mulher, ela não tem autonomia para sair de uma relação em que ela não se sente mais confortável, então ela é punida com a sentença de morte dos filhos, né. E outra pergunta que eu tenho para fazer para você é: quantas vezes os homens já não traíram suas mulheres, né? é E verdade. aí, Ivan, a gente, os homens, traíram as mulheres, nossas mães, nossas vós, a vida inteira, né? E quantas dessas mulheres atiraram nos próprios filhos? Se a gente for parar para pensar, se cada mulher traída, né, ter esse surto, né, De de atirar contra os próprios filhos, nós não estaríamos aqui, né. A maioria de nós não estaríamos aqui, nossas mães teriam nos matado, porque a gente sabe que as nossas mães, nossas avós e a gente sabe que sempre aconteceu, esse tipo de situação com os homens. Então, é meio que: "Olha, você é minha, é uma propriedade minha e você não pode sair, porque se você sair eu vou te castigar". E nesse caso específico, ficou muito nítido a vontade de vingança, né, como se fosse: "Eu não vou matar você, eu vou matar aquilo que você tem de mais precioso e você está sentenciada a sofrer para o resto da sua vida. Eu como mãe, seria melhor que tivesse me matado, porque você viver sem um filho e carregar uma culpa que não é sua, e ainda tem o potencial, ainda tem o agravante da sociedade".
que está ali culpando essa mulher, né? Um monte de pessoas na internet culpando essa mulher. Então, é importante ter esse cuidado. A gente não sabe o contexto dessa família, o que Uhum. ocorria antes dessa situação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a culpa sempre cai sobre a mulher. Até quando a mulher é vítima, ela é culpada. É complicado mesmo esse assunto. E aproveitando que estamos aí na semana de fevereiro, é a semana de carnaval, aonde a gente ouvia muito dizer que o não é não, né? Foi, foi muitas vezes as pessoas comentaram sobre o não é não, e eu queria fazer um paralelo, trazendo um pouco para cá, que nós homens, eles têm muita dificuldade de entender o não é não. Quando uma pessoa chega para você e fala que o relacionamento acabou, o homem, sendo homem de verdade, ele tinha que entender esse não da mulher como um sim para ele e deixar a mulher viver independentemente se ele estiver com ele ou não, porque toda mulher tem direito de ser feliz. Só que há um contrato, e nesse contrato há cláusulas a serem cumpridas e uma é a fidelidade. Só que quando o homem trai, geralmente a mulher perdoa a traição dele porque ela acredita que vai mudar. Só que quando é o homem, quando a mulher trai, o homem não tem essa percepção e quer matar. Gente, vocês têm que parar com essa palhaçada. Vocês têm que entender que não é não. Se a mulher falou não para você, já era, irmão. Vida que segue, ela tem direito de ser feliz com quem ela quiser ser feliz. E você também tem direito de ser feliz. Gente, vamos colocar a mão na consciência e vamos lembrar que a visão sempre será o papo. Não é não. Para com isso, gente. É um assunto que eu não gostaria de estar conversando, mas por conta de muitas pessoas não saber o não, esse assunto tem que vir para essa bancada e tem que ser discutido com uma pessoa que tem gabarito para falar sobre isso, que é você, Marisa. Uma mulher, uma potência de mulher que sabe o seu lugar e sabe o peso que você tem na sociedade. É muito importante ter você aqui no nosso Visão é o Papo falando esse assunto e confesso que poderíamos estar conversando de outras coisas, poderíamos estar falando do seu filho, poderíamos estar falando sobre a sua vida de uma outra forma, mas a gente tem que trazer assunto que tenha tanta relevância, que faça os jovens que estão iniciando a sua jornada de namoro entender que não é não e ficar atento aos sinais que você deu aqui. É muito importante os jovens ter essa atenção aos sinais, né, Marise? Sim, é muito importante. Como eu disse, né, a pessoa que ela tem um potencial para ser uma pessoa agressiva, ela vai te dar sinais. Ela vai te dar sinais. Então é preciso estar atento a esses sinais. E esse não é não, quando o homem ele não aceita o não, ele está reproduzindo, né, esse contexto machista, né? Quando ele não aceita o não da mulher, né? É aquele ego ferido, ela não pode me dizer não, e aí vai forçar uma situação, né, que acaba ocorrendo a violência sexual, principalmente agora no carnaval, né. É, E eu queria falar um pouquinho sobre a vivência na delegacia da mulher, né, para dar um norte aí para as mulheres. sim, você Uhum. pode falar. Só posso te fazer uma pergunta que eu acho Claro, que é pode. legal, dentro desse contexto aqui, é a medida protetiva. Ela funciona mesmo, a medida protetiva? Porque se a medida protetiva ela ajuda, por que morre tantas mulheres ainda mesmo tendo essa medida protetiva? É muito importante você tocar nesse assunto, Ivan, muito importante mesmo. Essa semana, a semana passada, eu acho, eu estava vendo as redes sociais, no Instagram, e aí eu vi um vídeo de uma apresentadora muito influente no Brasil. O vídeo, se eu não me engano, bateu quase 500.000 curtidas, né? Lógico, com razão também, a pessoa às vezes faz de uma forma, naquele momento em que a pessoa está muito revoltada com as situações que estão ocorrendo com as mulheres, né? E aí, essa apresentadora trouxe uma situação que ocorreu com uma mulher que sofreu feminicídio, e mesmo com a medida protetiva, e no final do vídeo ela diz: "Olha, a mulher tinha a medida protetiva e ela morreu assim mesmo, então a medida protetiva ela não protege ninguém". E eu fiquei preocupada com essa frase, vou ser sincera para você, porque essa frase eu achei que é de uma irresponsabilidade, né. Uma pessoa com com tantas
tantos seguidores, né, com uma influência tão grande no Brasil, não deveria fazer esse desserviço, né? É É verdade. como se a gente estivesse trabalhando ali para tentar incentivar essas mulheres a tomar coragem e se protegerem dos seus agressores, e aí essa pessoa vem, e não só ela, né, muita gente tem esse argumento de a medida protetiva protege. Sim. Sim, protege. Eu sou uma mulher que foi protegida com a medida protetiva, então ela protege. Nem todos os agressores peita a medida protetiva, então a maioria respeita a medida Não tem protetiva. cunhão, né? Pra bater em mulher, os caras querem bater, mas quando é com a medida. Exatamente. Lógico que a gente sabe que tem os que não respeitam, que mesmo assim, com a medida protetiva, potencializa sua ira, sua raiva, vai e faz, mas a medida protetiva protege. De acordo com o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, entre 2020 e 2024, foram deferidas mais de 2 milhões de medidas protetivas. Então, é um número muito grande, né? E esse número só vem crescendo no decorrer dos anos. Então, em 2024, ele foi muito expressivo e, com certeza, 2025 vai superar esses números. Então, quando você se baseia nos casos de feminicídio que está acontecendo e você diz que esse feminicídio aconteceu porque a medida não protege, você está invalidando Não os sei. resultados que já estão acontecendo, né, de um trabalho que está sendo feito há pouco tempo. Por quê? A Lei Maria da Penha, ela vai fazer 20 anos. Então, é muito recente, se a gente for olhar para trás e ver os anos que a gente vem vivendo, tantas violências na sociedade que silenciou, né? A gente via uma vizinha ali gritando e a gente, olha, não se mete, é briga de marido e mulher, deixa pra lá. Então, a gente sempre tentou silenciar. Então, é muito recente, né, a Lei Maria da Penha que vem tentando fazer essa proteção das mulheres. Então, eu acho muito ruim a pessoa chegar e dizer a medida protetiva não protege. O que acontece quando uma mulher que está pensando em pedir ajuda? O que acontece quando uma mulher que está tentando pedir ajuda, que está em uma situação de violência totalmente vulnerável, porque a gente precisa olhar com um olhar para essa situação de uma forma diferente. É diferente quando você fala com uma mulher que está ali com o seu psicológico preservado, né? E aí você conta para ela, ela vai entender. Agora, quando você orienta ou de repente você pensa em uma mulher que está dentro do ciclo da violência, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, ela sofreu violências psicológicas, moral. Essa mulher, ela está assim, devastada. Ela não se reconhece como mulher. Ela se sente a pessoa mais insignificante. Então ali, ela não tem força para nada, né? Então, se ela ouve uma mensagem dessa, de uma pessoa que tem influência, ela vai É. acreditar. Ela vai dizer, realmente, eu não vou pedir, não vou fazer nada, vou ficar quietinha, porque não funciona. Então, eu acho um desserviço, sabe? Eu acho que as pessoas que têm influência na mídia, na televisão, rede social, deveriam usar essa influência para dizer, mulher, vai atrás, não desista, peça ajuda. Existe uma lei. A Lei Maria da Penha, ela é uma conquista para toda a sociedade. A lei não é uma conquista só para as mulheres. A Uhum. lei é uma conquista para toda a sociedade. É uma lei específica que protege não só as mulheres, as famílias, as crianças. As pessoas não pensam nas crianças quando a gente fala de violência doméstica. Ela só pensa na mulher. E geralmente a sociedade, ela invalida quando é só a mulher. Ela fala assim, tá ali porque gosta de apanhar, tá ali porque sai porque não quer. Então, já que a sociedade invalida a dor da mulher, então vamos falar das crianças. Vamos falar das crianças. Aonde estão os filhos da violência? Aonde estão as crianças que as mães sofreram feminicídio? Porque, de acordo com uma pesquisa recente,
A cada mulher morta, elas deixam 3 filhos órfãos. Onde estão essas Nossa. crianças? Né? Então é preciso ter um olhar mais sensível com relação à violência doméstica. Né? Então, esse número, 2 milhões, mais de 2 milhões de medidas protetivas deferidas entre 2020 e 2024, é um número muito expressivo para a gente dizer que a medida não protege. Protege sim. A medida protetiva protege sim. Eu sou essa mulher que quando o meu agressor recebeu o oficial de justiça e disse, olha, a partir de hoje, você não se aproxima dela a 300 metros, por determinação da justiça, ele respeitou. Porque ele sabia que ele ia ser preso se ele continuasse me perseguindo. Então, a gente não pode, a gente tem sim que falar das falhas que existem dentro da lei, porque existe falhas de proteção, de educação, de a gente espalhar o conhecimento dentro das escolas, nos ambientes de trabalho, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente não pode, Ivan, focar só no que não deu certo. Né? A gente não pode dizer, olha, a medida protetiva, ela não funciona porque está ocorrendo um aumento de feminicídio. Sim, está ocorrendo, mas aonde está a pesquisa que fala sobre as mulheres que conseguiram ser salvas pela medida protetiva? Então, a gente precisa espalhar verdade. A gente não pode espalhar só uma situação que cause comoção na sociedade de mulheres que estão sofrendo feminicídio, que a gente sabe que existe, mas também a gente precisa focar nas mulheres que foram salvas através da medida protetiva. Marise, você trouxe um assunto que, quando fala de criança e o Visão é o Papa, ele tem essa abordagem, ele consegue falar literalmente com as pessoas mais velhas, com jovens e também fala com crianças. E quando você traz aqui que o feminicídio, a cada uma mulher morta, ela acaba deixando 3 crianças, em que momento essas crianças elas ficam? Porque deve ser difícil uma família adotar 3 crianças. Quando eu digo uma família, eu digo família da família mesmo, sem ser pode ser uma irmã, um irmão dessa Sim. mulher que veio a falecer por conta dessa agressão física, e aí essas crianças também acabam sofrendo por conta dessa irresponsabilidade do passado. É difícil, não é? Como tem abrigo para essas crianças? Em que momento essas crianças elas são adotadas? Em que momento eu acho que, claro que vai um pouco mais além, mas em que momento essas crianças não vão ser teoricamente abusadas? É muito mais complexo quando a gente para raciocinar e fazer essa reflexão de que o feminicídio não é simplesmente só a pessoa morreu e pronto e acabou, né? Não. Tem muita coisa ainda que vai decorrer por conta de uma irresponsabilidade de nós homens. E Por isso, como que o ser humano, a espécie homem, quando a gente fala homem, a gente fala no conjunto, então eu vou classificar mesmo a espécie masculina, tem essa, meu, os caras não tem nem o que falar desses caras. Eu não é. consigo, eu fico até sem, eu queria xingar, mas não tenho como Todos xingar, nós então queremos xingar. vocês fazem esse desserviço à humanidade. A gente, e isso que você traz sobre as crianças vai refletir no futuro, né? Imagina os filhos dessas mulheres, dessas vítimas que sofreram o feminicídio, né? Então a gente não consegue mencionar, né, o estrago que está sendo feito. A gente vai sentir isso no futuro, quando essas crianças se tornarem adultos. Com relação aos abrigos, geralmente eles ficam com a família materna, né? A avó materna, né? Certo. Famílias maternas. Mas a gente não tem ali como saber, né, como saber o que vai acontecer com essas crianças. O fato é de que essa criança teve a sua mãe assassinada, muitas vezes pelo próprio pai, e isso vai refletir ali, no contexto dela como adulto ou adolescente. Então, é necessário fazer um trabalho também com essas crianças, né, atendimento psicológico, né, um acompanhamento com essas crianças, porque o prejuízo aí, a longo É prazo, vai ser catastrófico. Marise, provavelmente. deixa eu te perguntar uma coisa aqui que veio muito assim forte.
Você trabalhou na delegacia, atuou na delegacia, na primeira delegacia da mulher do estado de São Paulo, ajudando mulheres vítimas de violência doméstica. Sim. Nesse decorrer de trabalhar, você chegou a pegar alguma mulher que presenciou essa violência doméstica dentro de casa, a qual ela viu a sua mãe sendo assassinada e ela ali ela tem um ódio impossível pelo sexo masculino de falar assim: eu não aceito determinada coisa de homem, de partir para agressão. Você chegou a presenciar alguma coisa mediante a isso dentro da delegacia? A pessoa fala: Marise, homem comigo agora não tem boi. Se falou, é mão na cara. Você chegou a pegar isso, esse tipo de coisa? Coisa mais agressiva ou não? Não, geralmente, porque o que a gente percebe é que o agressor, assim, atendendo as mulheres ali todos os dias, né, escutando aquela mulher, a gente percebe que o agressor ele tem um perfil. É todos iguais o perfil, é mais ou menos as mesmas atitudes, é meio que um padrão. Quando elas começam a falar de um caso, a gente lembra dos outros, então é um padrão. Atitudes, comportamento, geralmente eles têm um padrão bem parecido, né. Parece até que está falando da mesma pessoa, né, Nossa, troca de endereço e troca de nome, mas parece que é a mesma pessoa. Da mesma forma, as vítimas também têm um padrão, né, se repete, né. Então, geralmente é assim. Mas, o que a gente atendia lá, sim, era mais mulheres que já tinham uma vivência na infância de ter visto violência em casa, mulheres que sofreram violência, abuso na infância, violência sexual, aborto decorrente de estupro, né. Então a gente via essa situação lá, né, e acaba sim trazendo uma revolta, né, a pessoa acaba ficando com, a saúde mental bem abalada, né, e é por isso que essas mulheres são encaminhadas para atendimento lá na ala psicossocial, que é onde eu atuava com as minhas companheiras. nossa. Você fala assim com brilho no olhar Gosto demais. de ter trabalhado. Marisa, eu vou precisar voltar um pouquinho aqui atrás nesse caso dessa semana aqui do, do, do rapaz, né? Que veio aí cometer o assassinato dele, tirar a própria vida dele e dos filhos. Parece que tem um vivo, e isso são fontes que eu colhi aí vendo reportagem, parece que ficou um vivo aí. Mas o que eu consigo perceber que não só ele, mas a sociedade em si eh, não está com controle emocional em dia. Eu acho que com o avanço da internet, aquela busca desenfreada por like, por curtidas, por números, as pessoas estão literalmente se perdendo. E isso é preocupante, não é? É, sim, a gente percebe que as pessoas estão muito adoecidas, né. As pessoas estão muito adoecidas. Então, situações de raiva, aqueles episódios de agressão, né. E a gente, como eu disse para você, Ivan, a gente vive uma situação, uma sociedade patriarcal, né. Machismo, onde o homem acha que ele exerce um poder sobre a mulher, né. Dentro de casa, ainda tem aquela percepção de que ele é o provedor da casa, ele é o chefe da casa, e a palavra dele é a última, né. E a sociedade está mudando, né. As mulheres, há pouco tempo atrás, não votava, né, porque era entendido que a mulher não tinha capacidade para escolher os seus governantes, né. Então, há pouco tempo atrás, a mulher não votava, não acessava o mercado de trabalho, ficava em casa cuidando dos filhos. E essa estrutura machista, né, não é uma coisa natural, né, é uma organização da sociedade. Então a sociedade disse: "O homem manda, a mulher obedece. O homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa", né. O homem é o racional, a mulher é aquela que obedece. Então, isso está vindo sendo desconstruído, né. Essa sociedade patriarcal, machista, está vindo sendo desconstruído, porque tudo que não é natural, tudo que é construído pode ser desconstruído. E o que está sendo desconstruído nesses anos é essa sociedade machista, patriarcal. Ou seja, a mulher hoje ela está trabalhando,
acesso ao mercado de trabalho. Hoje, as mulheres, tem mais mulheres com curso superior do que os homens. As mulheres estão pilotando avião, e aí, É, exercendo cargos que antigamente era de homens, né. E isso, na minha percepção, está afetando aí, né, o ego desses homens, né. É como se fosse: "Opa, né, vocês estão querendo entrar aqui no nosso mundo". E não, né, porque dentro da Constituição Federal de 88 diz que todos nós somos iguais. Então, essa sociedade machista e patriarcal, ela foi criada, ela não é algo natural. Então está sendo desconstruído. Com o decorrer do tempo, essa ideologia, essa organização da sociedade está sendo desconstruída, e a mulher está avançando, né. Então é por isso que, no meu ver, tá tendo esse aumento de violência. Os homens não aceitam, né. Eles não aceitam, ganhar menos que a mulher ou igual. Eles não aceitam, ali colocar a mulher igual, né. Tem que estar sempre acima, né. E isso eu digo para você que não é uma culpa do homem, né. Quando a gente fala de machismo, eu não estou dizendo de um homem machista, eu estou dizendo de uma estrutura machista. As mulheres também têm falas machistas. Por quê? Isso a gente faz inconsciente, porque nós crescemos nessa estrutura. Se você entende o quão complexo é você, desconstruir algo que você acessa desde quando você nasceu. Você viu sua mãe, você viu seu pai, todo mundo, seus amigos, a sua comunidade, a sua escola, todo mundo tendo essas atitudes, né, dessa sociedade aí que o homem exerce um poder sobre a mulher. Então desconstruir isso dói em todo mundo, tá todo mundo, né, tentando se perceber o que que vai acontecer. E aí a gente está vendo esse aumento, é quando a mulher acessa o mercado de trabalho e muitas vezes, o homem não gosta, né, de ver a sua mulher se arrumando, né, saindo de casa, tendo contato com outras pessoas, principalmente se ele for um agressor. Por quê? O agressor, ele costuma isolar a vítima. Né, é uma das suas atitudes que eles costumam fazer, isola a vítima. Para quê? Para que a vítima não fale, para que a vítima não ouça informações. Então ele costuma isolar, do tipo: "Você não precisa trabalhar, eu sustento a casa". E ele não vai fazer isso de uma forma agressiva, ele vai fazer de uma forma mais amorosa possível. "Amor, não precisa trabalhar, eu sustento a casa, cuido das crianças", né. Muitas vezes isso é um acordo entre o casal e tá tudo bem, desde que não seja uma pessoa agressiva, que use isso para isolar a mulher da sociedade, né. na verdade, quando tem essas falas assim também, acaba sendo até aquela posse, né? Você é minha e eu não quero ver você em determinado local, né? Marise, você trouxe um tema que me gera uma reflexão e que também te faço uma pergunta, que quando você fala que as mulheres também têm algumas falas machistas, não são? Né? E é sobre isso que eu queria falar com você. Uhum. A gente acompanha alguns abusos sexuais aí. E geralmente as mulheres que estão nas redes sociais, elas sempre falam: "Ah, claro que foi abusada, mas você viu o short que ela tava? Você viu a blusinha que ela tava? Com essa roupa na academia, como que não vai ser abusada?". Então a gente vê alguns comentários e tem muito homem comentando, mas tem muita mulher também comentando aonde era para dar força, elas acabam descredibilizando essa mulher. O que leva essas mulheres, assim, teoricamente, ter essa fala machista? É essa estrutura, né, que a gente acabou de colocar aqui. É uma estrutura que está sendo desconstruída, né. Então, mulher também tem uma fala machista, né. Por exemplo, sobre o abuso, né. Quando a pessoa diz: "Olha, ela foi abusada porque ela estava com uma roupa curta, né, ela está provocando aquele homem, estava na rua 10 da noite sozinha", ou seja, olha só, que como é difícil ser mulher em um país que ocupa no ranking mundial o quinto país que mais mata a mulher no mundo. Nossa, estamos Brasil, em quinto quinto país? lugar, vergonhoso quinto lugar.
no ranking que mais mata a mulher no mundo, é o Brasil. Então, como é difícil ser mulher nesse país, né? Ser mulher no Brasil já é um fator de risco. Você não precisa estar com um short curto, com uma roupa curta, para você sofrer algum tipo de assédio ou uma violência sexual. Pelo fato de você ser mulher no Brasil, você já está em situação de risco, né? Se você for observar, há pouco tempo, acho que uma semana atrás também, aquela estudante de psicologia, Vanessa, ela foi estrupada e estrangulada, né, lá em Minas Gerais. Ela estava com uma roupa, né, que a sociedade associa Condena. com decente. Estava decente. Que o pessoal fala, né, você trouxe que as pessoas julgam associa o fato da violência A à roupa, roupa, o jeito que a mas pessoa não, tá. essa jovem estava de calça jeans, uma roupa que você olha não estava provocando ninguém. O estuprador violentou e ela tinha sinais de violência e estrangulamento. Então, veja, quando um bebê, a gente sempre falava isso na delegacia, quando um bebê ele é violentado, era a fralda que estava seduzindo o agressor? Daí você tira que a violência sexual não associa à roupa, né? Então, a gente está em uma sociedade machista em que nas palestras, né? Que eu sempre falo para as mulheres, não jogue contra o nosso time, mulheres, por favor, não faça isso, né? Quando vocês falam mal da Lei Maria da Penha, quando você critica a roupa de outra mulher, quando você usa a internet para atacar mulheres pela aparência, não faça isso, você está jogando contra o nosso time. Por quê? Porque nós somos a minoria. Os homens estão em uma posição de poder sobre nós, de vantagem. E nós estamos aqui lutando para que a gente consiga quebrar essa estrutura machista, né? Então, quando uma mulher, né, ataca uma outra mulher, ela está jogando contra o nosso time e fazendo com que essa estrutura perpetue aí, né, por mais tempo, né? E é isso. Recentemente eu participei da. Isso que eu ia te perguntar mesmo. Que eu fiquei sabendo aí, né? E essa semana, parece, Uhum. né? Você teve aí palestrando, né? Para você aí que está me vendo agora nesse exato momento e tá a fim de levar essa mulher que está nessa bancada aqui, ó, tem conteúdo, ela fala de um assunto a qual ninguém quer falar. E quando fala, distorce completamente as ideias. Se você não entendeu o que eu tô te falando, dá um Google aí, pesquisa sobre uma mulher que faz os cafés todas as manhãs em um canal de emissora importantíssimo no país, mas ela, infelizmente, fez uma desconstrução de um assunto que tem tanta relevância. Então, se você está afim de levar uma mulher que vai falar literalmente o A, o B, o C, leve ela, Marise Vieira. Ela sabe falar do assunto que tem que ser comentado com propriedade. Atuou na primeira delegacia do estado de São Paulo, vítimas de violência doméstica, as mulheres, então ela tem esse gabarito para falar. E eu vi que você esteve palestrando aí, que legal, hein? Sim, na quarta-feira, fui convidada para participar dessa palestra com os trabalhadores, né, homens e mulheres que atuam ali na região de Parelheiros, né, são assistentes sociais, psicólogos, técnicos ali da região que atua atendendo as mulheres, as famílias, né. Foi muito bom a gente ter essa vivência, foram 3 horas. Então a gente falou sobre isso, sobre essa estrutura machista, né, e sobre essa situação de mulheres que criticam outras mulheres, né, que jogam contra o nosso time. Então, não, vamos nos unir para que a gente consiga ficar em uma sociedade o mais igualitário possível e menos violência aí conosco, mulheres, né? Porque quando uma mulher é violentada, quando uma mulher é agredida, todas nós somos atingidas, né? Marise, é o seguinte. Todo episódio do Visão é o Papo eu sempre gosto de trazer alguns livros aí. Eu gostaria de saber o livro que você está lendo. Eu tô lendo agora, eu acho que faz todo sentido aí. Lendo assim, eu tô relendo esse livro aqui, que é do Anderson Cavalcante. O que realmente importa. É um livro que faz todo sentido para esse nosso bate-papo aqui. Ele te faz literalmente pensar sobre algumas atitudes a qual você faz.
Então, mediante isso aqui é para você aí que quer ler um livro e tá sem busca de literatura, Uhum. o que realmente importa é do Anderson Cavalcante. Eu tô relendo esse livro e faz todo sentido. Eu queria saber, você sendo assistente social, pós-graduada, você deve ler muito livro. Eu sou um bebê ainda, tô aprendendo a Todos engatinhar nós aí. somos, né? Mas você tá A lendo gente algum livro? Como que tá aí? Ou você tem algum livro que você possa indicar? Recentemente eu comecei a ler o livro da Guilda Lene, né, é uma historiadora feminista. Ela traz o livro A Criação do Patriarcado, então ela faz toda uma análise sobre essa sociedade patriarcal que a gente vive, né. Então eu estou lendo esse livro. Junto com esse livro, estou lendo a história da Maria da Penha, né, já li 2 vezes, estou lendo de novo, porque é incrível, né, a história da Maria da Penha, que é a mulher que inspirou a lei, né, mulher que foi vítima de violência que inspirou a lei, e a Guilda ela traz que numa sociedade patriarcal, a mulher é vista como uma coisa, né. Parece, a gente fala assim, é um pouco agressivo, mas sim, a mulher é vista como uma coisa na sociedade patriarcal, né, como um patrimônio do homem, né. Então, quando a gente vê uma mulher sendo arremessada do 14º andar, né, Hum, arrastada por um carro, né, até perder as pernas, nossa. sendo, estrangulada dentro de um elevador, você percebe que o que a Guidar diz é verdade, né. Quer dizer, isso aqui, esse objeto aqui é meu, né, isso aqui é um objeto, é meu, eu faço o que eu quero com ele, né. Então eu jogo ele, eu quebro ele, eu coloco ele dentro da água, eu faço o que eu quero, porque é um objeto. E é assim que a sociedade patriarcal vê uma mulher, né. Ele invalida a dor daquela mulher, desumaniza ela, né. Quer dizer, quando um cara arrasta uma mulher por uns quilômetros aí na avenida, né, ali ele tá invalidando a dor dela, né. Ela é uma coisa, ela é um objeto, não tem dor, né. Desumaniza aquela mulher, para você ver a complexidade da coisa, né. Então esse livro é muito potente, eu recomendo para você, para o pessoal que está assistindo, esse livro é muito interessante, Como é o porque nome? às vezes, eh, A Construção do Patriarcado. Tá. Então, as pessoas pensam muitas vezes: "Ah, é conversa de feminista", né. E também isso é muito importante a gente falar sobre o feminismo. As pessoas dizem: "Ah, não existe isso, é frescura". Não, existe, né. A gente está vendo, refletindo hoje na sociedade, né. Quando a mulher decide sair de casa, né, quebrar aquele padrão de dona de casa e querer contribuir com a renda da família, saindo de casa para trabalhar, muitas vezes ela é reprimida com essas violência. Então é como se: "Não, você não vai sair porque é minha", é aquele sentimento de posse, né. E aí é quando ocorre as violências, e quando o agressor percebe um menor sinal que a mulher tem interesse em deixar essa relação, é quando ele comete muitas vezes o feminicídio ou atinge os filhos, né, ou seus familiares, com o propósito de, deixar essa mulher em sofrimento aí por muito tempo. Nossa. É. É uma aula que você tá dando aqui, hein? Você tá, acho que, esclarecendo muitas dúvidas de muitas pessoas que irão assistir esse programa aqui. E eu sempre gosto de tentar trazer isso para os jovens, sabe? Essa conversa é necessária para todos, mas especificamente para os jovens que estão começando agora, ingressando nessa parte do namoro, que pensam em noivar, pensam em casar, que sim, que casem, que construam suas famílias, mas que para você, homem, que não tem esse negócio de patrimônio, você não é dono de ninguém. Há um consenso de os 2 crescerem junto. Se você não quer que ela trabalhe, então você dá condições para ela não trabalhar, mas lembre-se que ela nunca vai ser uma coisa. Uma coisa. Ela é sua parceira, é o que vai te levar ao extraordinário, Sim, né. Se você quer crescer como pessoa, como ser humano, como uma parte espiritual, esteja uma pessoa também que esteja na mesma vibe, né. Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz.
Inclusive a mulher tem direito de ser feliz. E eu queria te perguntar, Marise, uma coisa. Eu preciso te perguntar. Eh, Você trouxe aqui superficial um pouco da sua vivência e tal, e deixou nítido aqui em alguns pontos. Eu também não quero que você adentre muito a esse assunto, mas o que você falou aqui, você abriu seu coração e trouxe verdade, e isso é visão ao papo. Uhum. Você sofreu agressão, violência doméstica, né? Sim. Em que momento você já trouxe, falou isso, mas eu quero que você fale de novo, porque possa ser que as pessoas não absorvam essa informação que você deixou aqui. Em que momento você conseguiu sair desse abuso? E claro, teve sequelas, e você carrega essas sequelas até hoje, após esse abuso, que foi seus filhos, principalmente o Vini. Exatamente. Como eu disse, sair do ciclo da violência é muito difícil, né? Existe a dependência emocional, existe a dependência principalmente financeira, que o agressor ele causa violência patrimonial, com o intuito de não deixar essa mulher sair da relação. Porque se a mulher não tem condições financeiras de sair, fica muito mais difícil. Então, no decorrer da minha história, foram 3 tentativas de sair. 3 tentativas de sair. Muito difícil. Sair com 2 filhos, buscar uma rede de apoio eficaz, eficiente, que te dá aquele suporte que você precisa. Então, muitas vezes, como a gente dizia no início do programa, por que que a mulher não sai? A pergunta não é essa, não deveria ser feita essa pergunta para as mulheres. A pergunta não é porque a mulher não sai, porque o agressor não sai. Por que que o agressor está cometendo essa violência contra a mulher, né? Então, a sociedade sempre vai culpar a mulher até quando ela é vítima. Lembra quando eu disse? Uhum. Até quando a mulher é vítima, ela é culpada. Ou seja, você é culpada porque você é agredida e você não sai, né? Ninguém pergunta, você tem condições financeiras de sair? Para onde você vai, né? Então, quer dizer, a mulher ela pensa muito nos filhos, né? Quer dizer, a mulher tem algumas opções, né? Se ela decide sair, ela tem algumas opções. Sair sem nada. Por quê? O agressor não vai chegar e dizer: olha, você quer sair? Vamos aqui fazer de boca, né? Vamos fazer um acordo aqui de boca, não vamos esperar a justiça determinar a partilha de bens. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai dizer: você quer sair? Saia. Nem a pensão alimentícia ele vai tocar no assunto. Ele vai dizer: saia e se vira, né? Ah, com os filhos dele também, ele vai dizer se vira. E aí, como essa mulher vai fazer? Então, eu fiz 3 tentativas de sair. Quando eu decidi que eu ia sair, foram 3, né? As 2 foram, não tive sucesso. Não encontrei uma rede de apoio eficiente, né? Que, olha, fique aqui o tempo que você quiser para você se organizar financeiramente, porque sem recurso a gente não consegue fazer nada, né? Então, tinha 3 opções. Ou eu permanecia na casa do meu agressor, né? Que ele dizia que a casa era dele e que ele não ia sair. Se eu quisesse sair, se eu tivesse incomodada, eu sairia. Ou eu ia bater na casa de algum familiar, porque muitas vezes, como você disse, é muito difícil as famílias receber a mulher com filhos. A gente sabe de toda a organização da família, as famílias já estão organizadas aí com as suas famílias, com seus problemas, não vai muitas vezes abrir a porta, né? E a gente até entende. Ou você vai para um abrigo que é para mulheres, que a gente tem aí abrigos em São Paulo, né? Tem abrigos sigilosos que a gente costumava encaminhar essas mulheres que estão em situação iminente de morte. Tem abrigos sigilosos em São Paulo e tem os abrigos comuns que as mulheres que não têm para onde ir vão com seus filhos. E a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil assim, né? E aí foram 3 tentativas, até que na última tentativa, uma irmã minha que morava em uma outra região disse para mim: se você quiser sair, saia, venha para casa com os meninos, não precisa se preocupar com nada, guarda o seu dinheiro, junta o seu dinheiro e quando você estiver preparada, não tem pressa, você sai com os meninos. Então foi assim, quando eu vi que ali eu vi ali uma verdade, vi
ela abriu ali para mim, pode acessar a minha casa, me deixou bem à vontade com meus filhos, não senti que estava incomodando ninguém, porque a mulher é muito isso. A mulher é muito isso. A mulher tem muita dificuldade de, eu estou incomodando aqui, eu vou voltar para minha casa. Então, eu costumo dizer também nas palestras, Ivan, sobre a rota crítica. Sobre a rota Verdade. crítica, que fala lá na série que eu citei no início aqui da Netflix, Certo. quando ela sai e ela se depara com esse momento que a gente costuma nomear como rota crítica. A mulher fica sem saber para onde ir, né, onde dormir com os filhos, o que fazer, porque ela deixou para trás, talvez para as pessoas é insignificante, mas ela deixou móveis, deixou as roupas, deixou ali a organização dela, aquele canto. A gente sabe que a nossa casa, né, não existe lugar melhor que a nossa casa. E por mais que ela passe violência ali, ali é o canto dela, né? Então, como a gente sabe, o agressor tem esse perfil de dizer, não vou sair, se você quiser, saia você. Ela pensando nos filhos, muitas vezes prefere não sair naquele momento, né? Porque não tem para onde ir. E quando vai, não encontra uma rede de apoio. E aí eu não posso deixar de dizer também sobre a dificuldade da denúncia. Muitas vezes a mulher enfrenta também dificuldade na hora de buscar uma delegacia, principalmente delegacias comuns. Por isso a criação das delegacias para mulheres, porque quem vai fazer o boletim de ocorrência é homem. Quem vai É. fazer ali todo o processo são homens. E muitas vezes o homem questiona para a mulher: você tem certeza que você quer fazer o boletim de ocorrência? Você não quer pensar direitinho? Ou então, o que que você fez, hein? Para você apanhar. Nossa. As mulheres se deparam com isso, né? E aí, eu me deparei com Um isso. abuso, né? Um abuso Um outro, psicológico. é uma Ah, revivência à violência, né? putz, Você revive de novo. aonde você acha que vai ter ajuda, não tem ajuda. Você passa por um abuso também. Questionada, Questiona. sim. Nossa. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, o policial veio e disse para mim assim: cadê o exame médico? Nossa, Para pediu. comprovar. E dentro da lei da Maria da Penha diz que não, quem encaminha a mulher para fazer o exame de ML é poder público. São eles que têm que encaminhar a Que mulher. caminhar. A mulher não tem obrigação de chegar com o exame de corpo de delito. E aí, graças a Deus que durante a minha vivência ali na violência, eu fui buscar informação. Eu estava estudando, querendo, não vou transformar isso em uma missão de vida, estudando, sofrendo a violência durante a faculdade, estudando, me apropriando do que estava acontecendo comigo, que provavelmente outras mulheres também estariam passando. Então, quando ele veio questionar, achando que eu não sabia, por isso a importância das mulheres se apropriar da lei, né? Ele veio e pediu para mim, falou: cadê o exame? Eu falei assim: eu não preciso de exame para você fazer meu boletim de ocorrência. E ele falou assim: volta lá na UPA, faz o exame e volta aqui. Eu falei assim: se eu sair daqui, eu vou na corregedoria denunciar você. Nossa, você peitou o cara. Aí eu falei assim: vou ser presa agora por desacato. Mas não, o delegado estava na sala do lado, ouviu e veio e falou: faz o boletim de ocorrência dela. Então, se é uma mulher que não tem conhecimento, a mulher ia embora. Ir embora e. Com o potencial de sofrer um feminicídio. Sim, sim. Nossa, meu. E aí tem toda essa dificuldade, desde das instituições que deveria proteger, né? E também a rede de apoio. Então, a mulher, talvez, se ela decidir ir para uma casa de abrigo, talvez ela volte, porque ela vai se deparar com as dificuldades. Porque pensa essa mulher com os filhos, né? Ali, pensa que o filho está dentro ali da comunidade, ali onde eles moram, e aí matriculado, já vinculado à UBS, ali com toda a comunidade. Ter que desfazer de tudo isso, sair numa emergência, entende a complexidade que é? E aí a mulher vai para uma outra situação. E muitas vezes, durante esse processo que ela vai se deparar com tanta dificuldade, ela vai voltar. Ela pode voltar para o autor, né? E aí ela volta, e é quando a sociedade vem julgando aquela mulher. Olha só, ela gosta de apanhar, ela É. voltou para o autor, mas ninguém pergunta para ela o que ela precisa para se manter longe dessa situação de violência. Talvez essa mulher não trabalhe, não tenha renda, né? Tenha se dedicado totalmente ao casamento, aos filhos, e aí ela volta, e tudo que essa mulher não precisa,
é de julgamentos, né? Eu acho que quando a mulher ela volta para esse agressor, uma vez que ela consegue se libertar da mão desse agressor e ela vai tentar sobreviver fora desse ciclo de violência, e ela se depara com mais violência fora dessa violência. Exatamente. E o que acontece? Ela volta para dentro desse agressor novamente, que ela prefere, muitas das vezes, apanhar, mas ter essas comodidades que tenha dentro da sua casa, mas a sociedade em si, ela não entende que quando uma vítima, uma pessoa vítima de violência doméstica volta para o agressor, nada mais é do que ela gritando, socorro, eu tô Exatamente. aqui, eu Exatamente. preciso de socorro. E a sociedade faz ao contrário, Julga. 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 Isso vem do tempo de Jesus Cristo também, Exatamente. quando vão apedrejar a mulher. É complicado. Marise, estamos no final do nosso programa. Passou muito Eu rápido. quero te agradecer imensamente a sua vinda aqui Uhum. e dizer que foi muito rico a sua participação dentro do nosso Visão é o Papo. Acredito e tenho certeza que a galera vai absorver muito aqui. Você deu uma aula, como sempre faz, você deu uma aula aqui e eu gostaria que você falasse, olhando para essa câmera e falasse com as mulheres, esse momento é o seu, você precisa desse momento, eu acho que as mulheres que estão te vendo precisam te ouvir, você tem muita coisa para falar para elas. Ivan, primeiro foi muito bom, um prazer estar aqui, muito necessário, né, esse bate-papo nosso aqui, talvez para conscientizar essas mulheres, dizer que existe uma rede de apoio, né, voltada para essas mulheres que não têm esse apoio de familiares, de amigos, né, se você está sofrendo algum tipo de violência, está desconfiando que isso possa ser uma violência, né, busca conhecimento, liga no 180, né, que é o Central de Atendimento a Mulheres, tem as delegacias das mulheres, mas antes disso, Ivan, antes de agradecer, eu gostaria de ler uma carta aberta que eu fiz para as mulheres, né, pensando que talvez a gente consiga conscientizar, trazer conhecimento e... Posso ler? Claro, fica à vontade. Mulher, se uma voz dentro de você diz que há algo errado, escute esse sinal. A violência nem sempre começa com agressões físicas. Ela começa sorrateira. Começa quando o medo vira rotina, quando sua voz é silenciada, quando você passa a evitar conversas difíceis, temendo conflitos. Talvez você não consiga sair dessa situação agora, seja pelo medo, pelos filhos, pela dependência emocional ou financeira. E tudo bem reconhecer que romper é difícil, porque é. Mas lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Se hoje você não tem apoio de familiares ou amigos, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te acolher, te orientar. Buscar ajuda é um ato de coragem, não é de fraqueza. Lembramos também das mulheres vítimas de feminicídio. Mortes que nunca deveria ter acontecido. Vocês não morreram porque amou demais. Morreram porque a violência foi normalizada. Porque o controle foi confundido com cuidado. Porque a sociedade e o poder público falharam em protegê-las. Estamos falando de uma sociedade que ainda é sexista, machista e misógina. Porque uma sociedade que normaliza a violência contra a mulher não é neutra, ela escolheu um lado. Parem de perguntar o que ela fez e comece a questionar por que ele a agrediu. Parem de tentar nos silenciar e comece a responsabilizar os agressores. Enquanto o silêncio for imposto como uma estratégia de sobrevivência, continuaremos adoecendo as mulheres e os seus filhos, protegendo estruturas que ainda perpetram a dor. Quero agradecer. Quero colocar aqui o meu Instagram, Marise Avelino, né? Quero que as mulheres me sigam e eu estou aqui disposta a orientar, conseguir auxiliar de alguma forma para que a gente consiga romper com essa estrutura. Muito obrigada, Ivan, foi um prazer. Obrigada, boa noite. É isso.
E esse foi o nosso podcast Visão é o Papo Conhecendo Sua Realidade, aonde eu tive a honra de conversar com ela, Marise Vieira. Ó, ela não fala de violência doméstica porque ela ouviu falar de longe. Ela fala de violência doméstica porque conhece a dor de perto. Um ótimo sábado a todos e lembre-se, Deus é com você. Fui!